Boa noite, pessoal do Facebook, a paz do Senhor esteja convosco. Nós estamos aqui na nossa live de fé, a nossa live de todas as segundas-feiras às 20 horas. Nós estamos aí, louvado seja Deus, né? Com um dia bem chuvoso, passou o dia inteiro chovendo, está chovendo agora. Mas louvado seja Deus, porque chuva é de extrema importância para a nossa vida, né? Todas as áreas da nossa vida aí tem a ver com a chuva, né? Alimento, a veste, querendo ou não, né? Direto ou indiretamente tem a ver com a chuva, né? Os rios, tudo, né? Tem a ver com a chuva. Então chuva é bênção. Então, vamos e agradecemos a Deus por isso. Por ali, nossa irmã Cleide, pastor irmã Cleide, a paz do Senhor Jesus, a minha mãe entrou ali. Pastor irmã, Deus abençoe. Entrou ali a minha esposa, pastor Elaine. Chegando aí, meus irmãos em Cristo. Meus irmãos que vão entrando, né? Eu já vou fazendo aquele pedido de compartilhar, né? A live. Seja você um evangelista, um abençoador, alguém que quer abençoar a vida das pessoas através da pregação da palavra de Deus. E a pregação da palavra de Deus é bênção. A palavra de Deus, ela é vida. Jesus falou claramente: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Jesus se revela através da sua palavra. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Chegou Gilmarzão, grande abraço. Gilmarzão, grande amigo nosso lá de Terra Boa, Paraná. Tá chovendo aí, Gilmarzão? Como é que tá aí? Diaconisa Célia Cardoso, Diácono Augusto, Valéria, Taizinha, família Cardoso aí, né? São meus irmãos aí da Aliança de Fé. Estão entrando aí na live. E eu creio que Deus há de abençoar nosso momento aqui. A palavra, com uma oração, uma direção de Deus. O Espírito Santo possa nos conduzir. Quem compartilhou, né? Quem já entrou, compartilha a live aí, abençoa a vida de alguém. Seja você uma bênção. Em nome de Jesus, um abençoador, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Jesus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, te louvamos, te agradecemos por este momento da tua presença, Pai. Sem ti nada podemos fazer. Nós repreendemos, Senhor, toda retaliação diabólica, tudo que não vem de Deus, todo mal, saia na autoridade no nome de Jesus. Abençoa, Senhor, esse momento, guia a vida dos teus servos, abençoa o lar, a casa, o corpo físico, a mente, as emoções, o espírito, todas as pessoas que vão assistir essa live, todas as pessoas em todas as cidades, lugares que essa live chegar, Senhor, que a bênção do Senhor que enriquece e não acrescentam dores possa estar na vida deles, física, material e espiritual. Nós já repreendemos todo mal, saia na autoridade do nome do Senhor Jesus, que a bênção do Senhor que enriquece e não acrescentam dores possa estar na vida deles, física, material e espiritual, em todas as áreas da vida, Pai. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe agora cada irmão, cada irmã, cada pessoa que vai receber essa live. Quebra seus ferrolhos de ferro, porta de bronze, Pai, que os negócios possam negociar com eles e que a bênção do Senhor que enriquece, não acrescentadores, possa estar na vida deles, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, cada lar, cada casa, cada pai, cada filho, a mente, corpo, alma, espírito, todas as áreas da vida, para a glória de Deus. Nós já repreendemos todo o mal, que saia na autoridade do nome de Jesus e guia-nos, Senhor, pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. A sua bondade e misericórdia nos siga todos os dias da nossa vida. Habitaremos na casa do Senhor por longo tempo.
Estamos aqui, a Ana Cláudia e o Alan, lá de Américo de Campos, irmãos em Cristo, amigos nossos de longa data também, ali na live. Irmã Simone, pastor irmã Simone, está assistindo da onde, irmã Simone? Já está em casa ou está assistindo ele em viagem? Belinho, pastor nosso irmão Belo, irmã Elisete, pastor irmã Elisete, Deus abençoe, um salve aí para todo mundo aí, irmão Elcio, para todo mundo aí no lar da irmã aí, em nome de Jesus. Estamos aí na bênção, nós já vamos para a palavra de Deus, gente. Glória a Deus por isso. Que bênção, irmã Simone. Louvado seja Deus. Deus abençoe aí a viagem, o descanso aí. Em nome do Senhor Jesus. Um salve aí para a família Jordão, né? Irmão Alessandro, irmã Simone, Carol, Vinícius, todo mundo aí. Em nome de Jesus. E o tema que nós vamos falar hoje aqui, é a dependência de Deus. A dependência de Deus nos garante a vitória. Tem uma frase de para-choque de caminhão, né? Fala, confiança em Deus nos garante a vitória, né? Mais ou menos isso aí. Mas o tema que eu vou falar é a dependência. Depender de Deus. Não só confiar. Confiar faz parte de depender também, né? Mas o termo que eu vou usar, vamos dizer assim, então, é dependência. A dependência de Deus nos garante a vitória. Olha só, dependência é sujeição ou subordinação. Dependência é sujeição ou subordinação. Tem pessoas que são dependentes químicos, que dependem do álcool para viver, né? Como diria a Dilma, né? Tem um meme, né, da ex-presidente Dilma lá, que ela fala que era workaholic, trabalho alcoolizado, né? Então tem gente que depende do álcool para viver, do cigarro, da droga, que depende da aprovação alheia. Tem gente que não vive sua vida, ele vive da aprovação alheia. Tipo, se eu estou agradando, se eu não estou agradando. Pastor irmão Alessandro, Deus abençoe. Então existe a dependência de Deus nos garante a vitória. Então tem pessoas que, como eu estava dizendo aqui agora, tem gente que depende do álcool, do cigarro, da droga, da aprovação alheia. Será que eu estou agradando, desagradando? Pastor Tadeu, Deus abençoe. Será que eles gostam de mim, não gostam de mim? Ou do que eu faço? Então, a dependência de Deus nos garante a vitória. A única coisa na vida que nós devemos, amém, Tadeu, grande abraço. A única coisa na vida que nós devemos ser dependente de uma maneira assim, total, é de Deus. A dependência de Deus nos garante a vitória. Uma dependência total, né, de Deus. Agora, ninguém é uma ilha. Então assim, ninguém vive de maneira independente nesse mundo. Não é verdade? Ninguém vive de uma maneira independente nesse mundo. Nós devemos depender de Deus. A dependência de Deus nos garante a vitória. Agora, quando fala a dependência de Deus nos garante a vitória, não nos torna seres egoístas
independente no sentido de viver como uma ilha, não, eu não preciso de ninguém, eu sou independente. Não é. Quando eu falo que a dependência de Deus nos garante a vitória, ela não isola os nossos círculos de relacionamento. Todo mundo depende de alguém para alguma coisa no dia a dia, gente, né? Por exemplo, o agricultor depende da chuva para plantar. Isso é a dependência de Deus que nos garante a vitória. Quem envia a chuva? É Deus. Deus é que é o dono do mundo, do tempo, de tudo que acontece. Mas o marido depende da esposa para muita coisa. A esposa depende do marido para muita coisa. Nós não somos seres isolados, né? Os filhos dependem muitas vezes dos pais para alguma coisa. Então, assim, não é viver. Quando eu digo dependência, né, no sentido da totalidade, mas achando um tempero, né? Passei orando, Deus abençoe. Achando um tempero, né, de interdependência. O pastor prega para alguém. Você não vai pregar para o vento, né? Vai pregar para alguém. As ovelhas precisam do pastor, o pastor precisa das ovelhas. Nós não somos interdependentes. Na família nós precisamos uns dos outros, ainda que tenha defeitos e falhas, mas nós precisamos uns dos outros, querendo ou não. Porém, a Bíblia fala em Jeremias 17, olha só o que fala em Jeremias 17. Olha só. Mas, assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nas suas próprias forças. Maldito é o homem que confia nas suas próprias forças. É disso que eu estou falando. E na capacidade humana. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nas suas próprias forças e na capacidade humana, afastando o seu coração do Senhor. A dependência de Deus nos garante a vitória. Olha só, dependência de Deus. Não é errado trabalhar, não é errado se esforçar, ao contrário, é um dever. Mas a Bíblia está dizendo: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nas suas próprias forças e na capacidade humana, afastando o seu coração do Senhor. Você pode estudar, você pode trabalhar, você pode se esforçar, você pode ter uma boa família, você pode ser uma ótima pessoa como pessoa. Não afaste o seu coração do Senhor. Não afaste o seu coração da presença de Deus. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas principados e potestades, dominadores das trevas. Pessoa boa, por melhor que ela seja, o demônio não respeita se você é bom ou se é ruim. O demônio não respeita se você trabalha pouco ou trabalha muito. O demônio não respeita se você tem o politicamente correto, não mata, não rouba, não bebe, não fumo. O demônio só respeita se você estiver debaixo da presença de Deus. Ele só respeita se a pessoa estiver debaixo da dependência de Deus. Aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O reino espiritual, ele está o tempo todo trabalhando. Tem os anjos do Senhor trabalhando. A Bíblia fala: Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. O anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme e os livra. O diabo só respeita pessoas
que temem a Deus, que se escondem no mandamento de Deus, nas coisas de Deus, e mesmo assim ainda tem luta. Então não ache você, não, eu sou muito trabalhador, o diabo tem que me respeitar. Não, eu sou uma pessoa que eu faço bem para as pessoas, o diabo tem que me respeitar. O diabo não vai respeitar só porque você faz o bem. O diabo não vai te respeitar só porque você trabalha. Trabalhar todo mundo trabalha, a maioria. A grande maioria trabalha. A grande maioria se esforça. Você não é o único. Então, tem uma coisa na sua cabeça. O reino espiritual está em movimento. E o diabo não respeita quem trabalha pouco, trabalha muito, sobe muito, desce muito. Não. Só respeita quem teme a Deus. O princípio da sabedoria é o homem temer a Deus. Mas o homem que confia no Senhor, o homem que confia no Senhor, que colocou no Senhor toda a sua esperança, esse sim é muito feliz. A sua vida é cheia de bênçãos. Mas o homem que confia no Senhor, que colocou no Senhor toda a sua esperança, esse sim é muito feliz, e a sua vida é cheia de bênçãos. Esconda a sua vida em Deus. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, diz assim, Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6: confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie na sua própria capacidade e entendimento. Confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie na sua própria capacidade e entendimento. Lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar em todos os seus caminhos, e Ele guiará os seus passos, e você andará pelo caminho certo. Lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar em todos os seus caminhos. Ele guiará os seus passos, e você andará pelo caminho certo. Não fique cheio de si, pensando que a sua própria sabedoria é a razão do seu sucesso. A verdadeira sabedoria é temer o Senhor e evitar o mal. Olha que palavra. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não, eu entrego na mão de Deus, depois eu tiro. Eu entrego, depois eu tiro. Não, se você entregou nas mãos de Deus, você precisa confiar. Confia no Senhor de todo o seu coração. A sua saúde, confie no Senhor de todo o seu coração. Seu corpo, sua maneira de pensar, sua maneira de falar, a maneira como você ouve e interpreta o que ouve. Coração puro. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Aquele que é limpo de mão, puro de coração, sede da inteligência, não entrega sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Esse subirá o monte santo do Senhor. Então confia no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie na sua própria capacidade e entendimento. Eu tenho muitas maneiras de pensar, você tem muitas maneiras de pensar na vida. Eu penso assim, sobre isso eu penso assim, eu penso assado, eu penso de um jeito, eu penso de outro jeito. Aí, o que o mundo faz? Quer fazer que a gente tenha a mentalidade deles. O que as trevas, as estratégias do mundo, o mundo jaz no maligno. O que as trevas querem que a gente faça, que a gente tenha em mente? Olha lá, Romanos 12, 1 e 2. Portanto, queridos irmãos, eu apelo pelas misericórdias de Deus,
que vocês ofereçam seus corpos a Deus, que ele seja um sacrifício santo e agradável a Deus. Essa é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não imitem, não imitem a conduta e os costumes deste mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. Meu corpo, seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E aqui está dizendo que o nosso corpo seja um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Essa é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não imitem a conduta e os costumes deste mundo, mas seja cada uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. O Evangelho muda a maneira de pensar. Amém? Se eu quero ser ou ter uma dependência da aprovação alheia, eu não entendi a palavra de Deus. Se eu preciso me adequar para ser aceito no ambiente, na maneira de falar, na maneira de agir, na maneira de pensar, eu não tenho uma dependência total de Deus. Eu ainda estou dependendo do que os homens pensam, do que as pessoas pensam, da aprovação humana. Não, eu não posso pregar isso aqui, porque isso aí vai desagradar as pessoas. Não, eu não posso viver dessa forma, porque as pessoas vão falar que eu sou fanático, bitolado. Uma vez eu estava num cliente, há uns anos atrás, esse cliente nem existe mais, parou de fazer, parou de trabalhar com confecção. Eu estava num cliente, uns anos atrás, e nós estávamos conversando ali, e eu comentei com o cliente que eu ia, na época eu nem era pastor ainda, que eu ia 3, 4, 5 vezes por semana na igreja. Desde lá de trás, há muito tempo isso. Que eu ia 4, 5 vezes por semana na igreja, 3 cultos à noite, escola bíblica domingo de manhã, culto à noite, sede obreiro. Teve uma época, escola de teologia, na segunda, na terça fazer visita, na quarta era culto de oração, sexta libertação, toda aquela coisa toda ainda lá atrás, estou falando lá de trás. E um dia conversando com o cliente, entramos num assunto lá e eu falei sobre isso, né? Falei que eu ia na igreja 4, 5 vezes por semana e tal. Aí a cliente falou para mim: você é fanático então, isso é fanatismo. E todo dia na igreja, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana na igreja. E eu digo para você, meu irmão, minha irmã, servir a Deus não é fanatismo se você faz de coração. É fanatismo se você defende uma placa de igreja mais do que Cristo. Se você defende uma placa de igreja mais do que Jesus. Aí é fanatismo pela placa. Agora, se você cultua a Deus de coração, 1, 2, 3 ou 4 ou 10 vezes na semana, quantas vezes for necessário, se você faz de coração com alegria, se isso não está, entenda, tem que ter sabedoria também, a pessoa não vai, tem casos que a pessoa prioriza a igreja
despreza a família, tem que ter sabedoria também, não estou sendo contrário a nada, tudo tem seu tempo, momento, forma certa de fazer. Mas se você faz para Deus, se a sua mente está em Cristo, teu coração quer buscar a Deus em espírito e em verdade, seja na igreja, seja na rua, seja em casa, se você é uma pessoa que aprendeu que Deus, Ele é o nosso tudo. Tem gente que ouve o pastor falar assim: ah, você fala que Deus é o teu tudo porque você é pastor. Outros acham: você fala que seu Deus é teu tudo porque pastor vive de igreja. Não, meu Senhor é meu tudo porque eu sei de onde Ele me tirou. O meu Senhor é meu tudo porque eu sei quem eu era e quem eu sou. Eu sei o preço na minha vida, para a minha vida, que Jesus pagou por mim. Então, quando eu digo que Ele é meu tudo, não é porque eu sou pastor, não, nem por causa de salário de igreja, nem de nada disso. Ele é meu tudo porque Ele morreu na cruz no meu lugar. Eu era um pecador, todos éramos pecadores, sem exceção, e separados nós estávamos da glória de Deus. Separados, todos nós estávamos separados da glória de Deus, mas porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando você olha para o que Jesus fez na cruz, o perdão, a graça, esse favor misericordioso, não tem explicação. A paz que excede todo entendimento, que guarda os corações e sentimentos em Cristo Jesus. Olha só, uma pessoa que está passando por uma aflição na alma, e ele não está na presença de Deus, onde ele vai buscar refúgio? Em outras dependências. Vai buscar, está angustiado, está abatido, vai buscar em outras dependências, dependência do sexo libertino, a troca de parceiros. Ele vai procurar aliviar sua angústia, sua tristeza, sua depressão, sua ansiedade. Senhor Luiz, Deus abençoe, bem-vindo. Nos vícios, no cigarro. Eu estou nervoso, preciso fumar um cigarro. O outro: não, eu estou nervoso, eu preciso beber uma cerveja para aliviar o nervosismo. O outro: não, eu estou nervoso, eu preciso usar uma droga. Assim que as pessoas esbravejam: nós estamos chegando no carnaval e semana que vem as pessoas não têm paz. Carlinho, Deus abençoe, irmão, seja bem-vindo. As pessoas não têm paz no coração. Se eles não saírem para fazer o que eles fazem, eles não ficam em paz. Eles têm faniquito, eles não conseguem ficar dentro de casa. A casa deles parece que tem formiga lá dentro. Eles não conseguem ter a paz que excede todo entendimento, porque essa paz, Jesus falou: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, disse Jesus. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, não vou-lhe teria dito, vou preparar lugar. Então, se a pessoa não tem paz, ela não consegue ficar dentro de casa. A casa dela é o último lugar que ela quer estar. Eu já vivi isso aí. Quando eu estava distante do Senhor, se você quisesse esconder de mim, você ia na minha casa. Se quisesse se esconder de mim, era só ir na minha casa. Você não ia me encontrar jamais lá. Coisa mais difícil. Sexta já emendava, amanhecia às vezes, sábado, domingo, dia de semana, de dia era trabalhando, à noite, até na quarta você me encontrava, depois para frente eu não achava mais não. Dependendo da quarta também.
e da segunda também, dependendo também. Ou seja, não tem paz, não tinha paz. Essa paz que excede o entendimento, que guarda os corações e sentimentos em Cristo Jesus. O desespero, quantas pessoas elas nem dormem à noite, preocupadas com as questões políticas, de governo. Realmente temos vivido dias difíceis no Brasil, mas não é só no Brasil, é no mundo. O mundo jaz no maligno, e o desespero tem batido na porta de muitas pessoas. Quantas pessoas têm pensado em tirar até a própria vida? Quantas pessoas estão assim? Eu quero dizer algo para você. Jesus falou claramente, Mateus 11:28: vinde a mim, disse Jesus, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, disse Jesus, sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Então, quando eu olho, o que acontece? Há uma luta entre a carne e o espírito. O espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito. Olha lá, não imite a conduta e os costumes desse mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim vocês aprenderão de experiência própria a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo fala no livro de Gálatas, diz assim: olha só, mas quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, se nós somos dependentes de Deus e a dependência de Deus nos garante a vitória, olha que fala aqui, ó, mas quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, Ele produzirá em nós essa espécie de fruto: amor, alegria, paz. Que o fruto do Espírito Santo, ó, paciência, retidão, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E aqui não há conflito algum com as leis judaicas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram seus maus desejos e paixões. Se agora estamos vivendo pelo poder do Espírito Santo, sigamos a liderança do Espírito Santo. O que é depender do Senhor? Ser guiado pelo Espírito, ser dirigido pelo Espírito Santo. Se agora estamos vivendo pelo poder do Espírito Santo, você está vivendo pelo poder do Espírito Santo? Quem está vivendo pelo poder do Espírito Santo tem essa característica. Se agora estamos vivendo pelo poder do Espírito Santo, sigamos a liderança do Espírito Santo em todos os aspectos da nossa vida. Se você é dependente de Deus, e essa dependência que nos garante a vitória, mas graças a Deus, diz a palavra do Senhor, que já nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas graças a Deus que já nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, mas graças a Deus que já nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. É a Bíblia quem diz. Se agora estamos vivendo pelo poder do Espírito Santo, sigamos a liderança do Espírito Santo em todos os aspectos da nossa vida, no falar,
no agir, no proceder, no vestir, todas as áreas. Amém? Louvado seja Deus, irmãos, estamos juntos, estamos na comunhão. Sigamos a liderança do Espírito Santo em todos os aspectos da nossa vida, todas as áreas da nossa vida, todas. Então não precisaremos, escuta aqui, então não precisaremos mais andar em busca de honras. Você está em busca de honras? Honra, ela vem de Deus. Quando Ele quer honrar alguém, igual Mardoqueu lá, né? O que faria, Ramã? O que se faria com a pessoa que você quer honrar? Rei, eu pegaria o cavalo do rei, o cavalo branco, e eu colocaria essa pessoa em cima do cavalo, e eu desfilaria pela cidade e diria: isso é que se faz ao homem a qual o rei quer honrar. Paulo Vasconcelos, Paz do Senhor Paulo, Deus abençoe. É isso que se faz com que o rei, com a pessoa que o rei quer honrar. Aí Ramã, todo contentão, achando que a honra era para ele. Todo contentão, achando que a honra para ele. Então tá bom, vai lá, faz tudo isso que você falou e coloca Mardoqueu. Outros falam Mordecai, né? Forma a tradução. Ou seja, então não precisaremos mais andar em busca de honras e de popularidade. Não, irmão. Se você é uma pessoa que aprendeu a depender de Deus, eu estou dizendo que a mensagem é dependência de Deus, nos garante a vitória. Ser dependente de Deus é ser guiado pelo Espírito Santo, é ser guiado por Deus. E se você é uma pessoa que é guiado por Deus, no momento certo, na hora certa, Deus honra pessoas que são guiadas por Deus. Tudo tem seu tempo. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu, tudo no seu tempo. Se você é guiado por Deus, se você está fazendo a vontade de Deus, Mardoqueu estava fazendo bem, estava fazendo a vontade de Deus. O rei lembrou-se dele porque um dia estava tendo uma conspiração para matar o rei, e Mardoqueu interviu, falou assim: ele falou: está tendo uma conspiração aí contra o senhor. E aí ninguém fez nada, nenhuma honraria para ele naquele momento, mas ele ficou em paz por ter feito certo. E assim é você, e assim sou eu. Mesmo que você não esteja sendo honrado hoje, mesmo que você não esteja sendo honrado nesse momento, mesmo que você semeou o bem, você fez o que é correto, você fez o que agrada o coração de Deus, e no momento você não está vendo a honra de Deus sobre a sua vida, né? O a mais, o acrescentar de uma maneira a mais, você pode ter certeza, Deus não deve nada a ninguém, tudo tem um tempo determinado. Lá, a Bíblia fala, né, que não nos cansemos de fazer o bem, no tempo oportuno ceifaremos, se não desanimarmos. Então há um tempo determinado para cada coisa. Então não precisaremos mais andar em busca de honras, a honra vai ser natural. Provérbios 8,17, né? Eu honro aos que me honram, os que de madrugada me buscam me acharão. Sim, riquezas e honras estão comigo, bens duráveis e justiça, é o tempo. Agora, eu não tenho que sair caçando isso aqui. Não, Deus tem que me honrar, eu tenho que fazer algo para Deus honrar. Não, você não tem que procurar, você tem que fazer a vontade de Deus. A honra ela é consequência e não o meio pelo qual eu vivo. Precisaremos andar em busca de honras, de popularidade. O que tem gente hoje procurando popularidade, correndo atrás de popularidade? Não, eu tenho que fazer algo, que eu tenho que ser popular, eu tenho que ser conhecido, eu tenho que ser reconhecido, eu tenho que ser... Não, irmão, faz o bem, faz o que é certo, que no tempo de Deus, se for a vontade de Deus que 5.000 pessoas conheçam o seu trabalho,
vai conhecer. 10 mil pessoas, 1 milhão de pessoas vai conhecer. E se não for? E se for a vontade de Deus, de você cuidar bem do seu entorno? Tem gente hoje a igreja está contaminada com uma mentalidade meio esquisita. Infelizmente. Teve dois discípulos de Jesus, né? Que pediram para a mãe deles: ô mãe, vai lá falar com Jesus que nós queremos estar um de um lado, outro do outro do seu reino. Jesus falou: gente, vocês podem beber do cálice que eu vou beber? Eles disseram: podemos. Nem sabiam do que Jesus estava falando. Jesus estava falando da morte que ele ia ter. Jesus falou: não, na verdade vocês vão beber, vocês vão ser mártires. Sim. Só que quanto ao estar à direita ou à esquerda, isso não é só o Pai que está no céu. Então, entenda uma coisa: não precisaremos mais andar em busca de honras e de popularidade. Meu Deus, eu tenho que ser popular, eu tenho que crescer, eu tenho que... Bom, que fanatismo nesse daí, coisa louca é essa? Que levam à inveja. Olha lá, Gálatas 5:26. Não precisaremos andar em busca de honras e de popularidade, que levam à inveja e aos maus sentimentos. Hoje faz de tudo para ter curtida, para ter like, para ser reconhecido, para ser conhecido, para ser famoso. Não, irmãos, isso aí não, Deus não mandou a gente ficar correndo atrás disso aí, não. Jesus era famoso? Era. Jesus ficou famoso. Mas por quê? Porque ele fazia a vontade do Pai. E ficar conhecido ou cuidar de um número de pessoas é consequência da sua devoção a Deus, da sua vida com Deus. Se Deus quiser pegar uma pessoa lá o quinto carimbador, como dizia o Malafaia antigamente, e fazer dele sentar nos príncipes do seu povo, ele faz. Você vai fazer sua parte, você vai trabalhar, ou se é um pastor ou alguém, Deus vai colocar se for a sua vontade. Agora, as pessoas entraram no caminho de medir, sabe? Medir. Você é medido hoje não é por aquilo que você é. Hoje a gente é medido por aquilo que a gente tem, pela popularidade, por aquilo que alcance, seja ele de likes ou financeiro, ou número de seguidores. Não, irmão, nós não somos disso aí, não. Nós somos de outra tribo, de outro jeito. Amém? Quem está entendendo isso aí? Nós só precisamos ser dependente do Espírito Santo de Deus. O evangelista Filipe, o evangelista, deixou a multidão e foi pregar para uma pessoa, por eunuco. Deixou a multidão para pregar para eunuco. João Batista estava pregando no deserto. Amém? Oleza Oliveira, pastor, irmã, seja bem-vinda. João Batista estava pregando no deserto. Veste de camelo, mel silvestre era o alimento. Não estava atrás de palácio, atrás de coisas. Não. Amém? Quem entendeu? Então, essa busca exagerada, exacerbada por essas coisas, não vem de Deus. Não vem de Deus. Para fechar, dependência de Deus nos garante a vitória. Ser dependente do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa é uma boa coisa para nós fazermos. Amém? Louvado seja Deus. A voz que fala é minha, mas a palavra é de Deus. Vamos orar? Quero agradecer a presença de todos os meus irmãos que estão aqui, ficaram comigo até agora. Quem não compartilhou a live, compartilha. É um meio de você abençoar a vida de alguém, tá bom? Oremos, vamos orar. Senhor Jesus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, nós queremos ser, Senhor, dependentes do Teu Espírito Santo, guiados pelo Teu Espírito Santo. Pedimos, Senhor, que a Sua bênção seja na vida dos Teus servos, bênção do Senhor que enriquece, mas ela não acrescenta dores, possa estar na vida deles física,
material, espiritual. Guarda de todo mal. Abençoa o celular, a casa, a mente, a saúde. Nós repreendemos, Senhor, todo mal, toda retaliação, tudo que não vem de Deus, ó Pai, nós repreendemos, Senhor, que saia da autoridade no nome de Jesus. E, ó Pai, que o Senhor possa, Senhor, dar uma semana de bênção, de vitória, de direção de Deus, de ser guiado pelo Espírito Santo, ó Pai. E nós sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que andam segundo os seus propósitos. Livra o Senhor de todo mal, ó Pai, em nome de Jesus, e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa guardar os corações e sentimentos em Cristo Jesus, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Quem crê nisso diz amém. O amor de Deus, a graça de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Um salve para todo mundo, em nome de Jesus, um grande abraço. Se alguém não apareceu para mim o nome, que às vezes isso acontece, sinta-se saudados na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço, gente, tamo junto.